Considerando uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, analise as afirmações a seguir e verifique se são verdadeiras ou falsas. Então vamos com calma aqui em cada uma delas, deixei separado aqui, ó. A primeira, por exemplo, é assim, olha, se o a for maior que zero, então a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. Essa é uma questão muito simples do ponto de vista do estudo de parábolas, porque é muito corriqueiro, né? Perguntar isso daqui. Para fazer gráfico, nós analisamos isso a todo momento. Esse a é esse coeficiente que aparece com o x ao quadrado, né? Então você tem lá f de x igual a x ao quadrado e aí continua. Bom, nós já vimos que ele se relaciona fortemente com a abertura da concavidade, né? Mais aberta, né? Mais fechada. E aí, à medida que ele tende a zero, essa parábola tende, né? Esse gráfico tende a se tornar uma reta. E abaixo do zero, ele inverte a concavidade aqui para baixo, né? Então, se o A for maior que zero, a concavidade é para cima, tá? Essa tá errada, tá falsa essa questão aí, beleza? Se delta é igual a 16, então veja, nós não conhecemos a lei de formação, ela tá genérica, tá? Tá lá assim, é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, não precisamos sempre conhecer o valor de A, o valor de B e o valor de C, não, tá? Então, o gráfico de f de x intersecta ou se encontra, né, com o eixo x em dois pontos distintos. Então, o que, que nós estamos falando aqui? Nós temos essa função e ela é uma parábola. O gráfico dela, um dos possíveis gráficos dela, é esse aqui, ó. Por exemplo, é uma possibilidade, né? E aí ele está dizendo assim, será que esse gráfico ele se encontra aí com o eixo x em dois pontos distintos? Ora, isso aqui vai garantir para nós que sim. Por quê? Quando você vai calcular esses pontos aqui, sejam eles dois distintos ou um duplo, né? Ou nenhum deles, você vai passar por delta e bhaskara. Então você tem lá delta igual a b ao quadrado menos 4ac, né? E aí, o que, que você faz com esse delta depois que você determina esse valor? Você vai lá para o x, né? Quem gosta aí x', x duas linhas, né? Ou x1, x2, que eu prefiro. Mas independente disso, o x ele é dado por menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Esse mais ou menos é o que distingue lá o x1 e o x2, né? Então, daqui sai x1 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a e sai o x2, que é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se escolha do mais ou do menos primeiro aqui, tanto faz, tá, gente? O que importa é que, veja, isso aqui, ó, se repete em ambos, ó. O que vai distinguir esse mais raiz de delta e menos raiz de delta. O resto tá igual. E aí, pessoal, o que, que nós temos? O delta igual a 16 tem raiz exata e tudo, né? É um quadrado perfeito. Nós conseguimos pensar que essa raiz aqui vale 4. Então, vai sair um valor mais 4 aqui, né? E um valor menos 4 aqui, por conta do sinal de menos. Ou seja, isso vai gerar dois valores diferentes para o x1 e para o x2. Né? Depois que ele somar lá com menos b e depois dividir por 2a. Né? Então eu não preciso saber o B e o A, tá? Sabendo então que o delta é maior do que zero, consigo duas raízes aqui. Isso aparece muito em livros aí também, já como regrinha, né? Mas acho que basta entender essa lógica aqui. Nós temos essa lógica, né, do delta ser maior do que zero, e aí sim eu tenho x1 diferente do x2. Então, tá, nesse caso aqui, ó, é uma questão que é verdadeira, né? Então ele se intersecta com o eixo em dois pontos distintos, no eixo x. Beleza, mas poderia ser assim, olha, se o delta fosse zero, né? Então eu teria um zero aqui.
aqui, ó, teria um zero aqui. Raiz de zero é zero. E aí, quando você for fazer lá o mais ou menos zero, não vai interferir em nada. Consegue reparar, então, que se o delta é zero, não muda em nada o valor que está aqui, ó. Tanto para o x1 quanto para o x2. Você vai fazer mais zero, não mudou. Menos zero também não. Tá? Então, se o delta for igual a zero, o x1 e o x2 vão ter, né, são numericamente iguais. É onde, por exemplo, ele bate aqui, ó. Aí eu já estou fazendo além da questão, tá? Explicando mais. Ele bate e volta, dependendo se a concavidade for para cima, né? E se o delta for zero. E aí, se você ainda tem uma terceira possibilidade, que é esse delta aqui assumir um valor negativo. Se esse delta for um valor negativo, aí quando você vai tirar a raiz quadrada, não está definido valor negativo, né? Para os números reais, tá? E aí é onde você fala que não existe raiz real, né? E aí um estilo do gráfico é esse que não bate lá no eixo, tá? Afinal de contas, esse pontinho do eixo é exatamente x1 e x2. Se não tem como calcular, porque não existe a raiz real, né? Tá indefinido ali, então não tem como esse gráfico chegar lá no, né, para fazer esse ponto lá no eixo x, tá bom? Então assim, deu uma explanada bem completa aí, mas a questão mesmo a gente respondeu rapidinho, né? Vamos para a próxima, olha. Se o A for maior que zero e C for menor que zero, né, e ainda delta for maior que zero, então é possível garantir que f de x possui dois zeros da função distintos entre si, de modo que ambos são negativos. Vamos tentar fazer uma análise aqui, ó. Vamos com calma, tá vendo? Não sabemos como é que essa função é, além do fato dela ser uma função de segundo grau. Se o A for maior que zero, a concavidade é para cima, tá? Então eu teria, por exemplo, essa possibilidade, ó, que é essa que eu estou ilustrando sempre aí. Aqui os eixos, né? X, Y. Eu não coloquei anteriormente, mas é interessante colocar. Então, se o A for maior que zero, eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Uma delas, né? Concavidade para cima. Pronto. Só que eu tenho outras possibilidades, tá? Eu tenho com a concavidade para cima aqui, ó, por baixo ainda, ó, né? Passando aqui. Tem várias outras possibilidades. Agora, olha só, o C é menor que zero. C é o termo independente, né? Então, o termo independente na função polinomial é onde corta o eixo y. Então, aqui é C. Não pode ser menor que zero se o gráfico for desse jeito. Repara, ele está num lugar positivo do y. Então, espera aí. Eu tenho a concavidade para cima, mas esse gráfico aqui de cima já não me interessa mais. Não funciona, tá? Por conta do C ser negativo. O de baixo parece já ser interessante sobre esse ponto de vista, né? Ele vai cortar por aqui assim, ó. Tá aqui o C negativo, tá? Aí, deixa eu puxar mais esse eixo aqui, ó. Pronto. Vamos seguir na análise. O delta é maior do que zero. Opa, então tá valendo. Se o delta é maior que zero, nós vimos ali na letra B agora que ele gera x1 diferente de x2. Tá aqui, ó. x1, x2, tá? Então seria mais ou menos esse esboço de gráfico, tá? Repara que eu poderia pensar num assim também, né? Aqui, ó, que viesse aqui assim, ó. Só que aí, né, o C já seria positivo e o delta já seria zero, né? Se encostasse ali. Então também não funciona nesse caso, tá? Então o que vai dar certo é esse aí. Então ele possui dois zeros da função distintos, né? Então, ó, se A for maior que zero, C menor que zero, então já está aí, né? Concavidade para cima, o C menor que zero, delta maior que zero, x1 diferente de x2. Então é possível garantir que f de x possui dois zeros da função distintos entre si. Beleza, isso o próprio delta maior que zero, né? De modo que ambos são negativos, tá? Não, não pode ser. Ambos não podem ser negativos. Porque olha só, vou fazer um contra-exemplo aqui, ó. Se ambos forem negativos, veja, eu teria uma configuração mais ou menos desse jeito, ó, com cavidade para cima, então ele vem, bate, delta maior que zero, então são 2x, né, diferentes. Então ele vai ter que bater de novo aqui em algum momento, tá?
Isso se os dois x for negativo, né? Os dois zeros da função forem negativos, ó. Aqui é um número negativo para o x e aqui é outro. Só que se isso acontece necessariamente, fura a parte do c ser negativo. O c aqui tem que ser positivo, tá? Então, se isso ocorre, eu tenho esse tipo de gráfico aqui. E esse tipo de gráfico leva o termo independente a ser positivo, tá? Então, não vai dar certo nesse caso. Tá? Essa questão aí, essa afirmativa, ela não é válida, beleza? É falsa. Pronto. Sigamos aqui, ó. Se o x do vértice for maior do que zero e o y do vértice for maior do que zero, então o gráfico de f de x intersecta o eixo das abscissas em apenas um ponto. Então vamos pensar aqui, olha, se o x do vértice for maior do que zero, então vamos colocar ele num gráfico genérico aqui para a gente poder observar. Vou fazer aqui da mesma cor dos outros eixos lá. Ó. Pronto, x aqui e y aqui. Então nós vamos ter, ó, um x do vértice maior do que zero. Vou pôr ele aqui, x do vértice. E um y do vértice maior do que zero. Então lá no y, né, eu vou pôr ele aqui, ó, y do vértice. O pontinho chamado vértice, ou ponto de máximo ou de mínimo, dependendo, é esse aqui. Então a parábola passa por aqui, né? Então o gráfico intersecta o eixo das abscissas em apenas um ponto. Bom, pessoal, nós temos duas chances desse vértice acontecer dessa maneira aqui, né? Uma delas é que a concavidade da parábola seja para baixo, tá? Seja para baixo, ó. Então isso aqui pode acontecer, ó. E aí esse vértice ele é ponto de máximo, correto? Nesse caso, já furou, ele não intersecta o eixo das abscissas, lembrando que o eixo das abscissas é o eixo x, né? Em apenas um ponto. Na verdade, são dois pontos aqui, beleza? Uma outra chance disso ocorrer é que o vértice seja o ponto de mínimo. Então eu teria uma parábola com a concavidade para cima aqui, ó. Só que aí, se ele for o ponto de mínimo, nem encosta no eixo x nenhuma vez, né? Tá vendo o jeito que fica o gráfico? Então não funciona também não, tá? Então falso, beleza? E para finalizar aqui, olha, se A for maior do que zero, tá? Então concavidade para cima, então o gráfico de f de x possui ponto de mínimo. Sim, isso é fato, né? Falando do vértice agora há pouco. Tá aqui, olha, x e y. O A maior do que zero é um gráfico, né, de uma parábola com concavidade para cima. Pronto. E aí sempre vai ter um ponto de mínimo aqui quando a concavidade é para cima. Muita gente troca, né? Fala, concavidade para cima, então ponto de máximo. Nada a ver, né? Para de tentar fazer essa associação de para cima e máximo e pensa no desenho aqui, olha, vai ter ponto de mínimo, beleza? Então, concavidade para cima, o A maior que zero, possui ponto de mínimo? Beleza, esse está certinho, tá certo? Então é isso